E se eu quisesse construir uma rede bayesiana a partir de um conjunto de variáveis ou qualitativas ou ao menos categorizadas, né? Então, eu posso ter uma variável que seja quantitativa, eu converto numa qualitativa e utilizo redes bayesianas para resumir as relações de causa e efeito entre as variáveis de acordo com a minha percepção, com o meu conhecimento de mundo. Né? Como é que eu faria isso? Nesse momento, a gente visita um script particular que eu vou passear com vocês agora. Então, me permitam chegar lá nos nossos códigos, compartilhei com vocês esses códigos. Lá em atividades, no módulo de preparação para o semestre, vocês vão encontrar aqui linguagens, programas e portais. Dentro, vocês vão encontrar o compartilhamento classes e dentro de classes, vocês vão encontrar a pasta P. E dentro da pasta P, vocês vão encontrar esse script bn01 Bayesian Networks para o conjunto BD01, que é aquele que eu venho adotando para fazer as ilustrações, né? O que fala sobre os condicionadores de R. Eu vou baixar esse arquivo, já está entre os meus downloads. Agora eu vou para o Kaggle e vou tentar manipular essa rede Bayesiana lá no Kaggle. Vou criar um novo notebook. Vou fazer a importação daquele notebook para cá, que eu acabei de baixar. Procurar por ele aqui nos downloads. Fazer a importação. Eu vou querer trabalhar com BD01 a partir desse arquivo, né? Desse script. Então, depois que eu fizer o import do notebook, eu vou até colocar um nome semelhante para que eu tenha facilidade de encontrar depois. Eu tinha feito esse exercício antes, ele está fazendo um comentário aqui. Como eu vou querer trabalhar com BD01, deixa eu remover aqui e mostrar como é que faz novamente rapidinho. Então, eu virei aqui em Add Input, eu estou em busca de um conjunto que já existe, que já está postado no Kaggle. Quando eu digito aqui BD01, eu tenho chance de visualizar o arquivo que eu mesmo compartilhei há um tempo atrás. Vou adicionar ele ao meu projeto. Ele está adicionando. E agora ele aparece aqui. Eu vou até copiar esse caminho dele, daqui a pouco eu vou precisar para acessar o conjunto. O meu esforço aqui é de automatizar o processo, ou semi-automatizar o processo de construção de uma rede bayesiana a partir de um conjunto de dados pré-estabelecido. E aí vocês vão poder fazer dos testes a replicação disso no conjunto de dados de vocês. Antes de mais nada, é importante que a gente instale uma versão particular do pacote PGMPY, que é o pacote para Probabilistic Graphical Models with Python. Vocês podem visitar a página desse pacote. É um pacote muito bem documentado. A gente vai utilizar essa versão, que é a versão que melhor combina com o estilo de rede bayesiana que a gente quer trabalhar, que são redes bayesianas com estimação
também Bayesiana. Tá? Depois, com o tempo, vocês estudando com mais calma, vocês vão poder amadurecer nesse sentido. Ah, então, eu vou descomentar essa primeira linha da primeira célula, vou executar essa primeira célula para fazer a importação do PGMPY, a instalação, né, do PGMPY. Ele demora um pouquinho nessa primeira tentativa, porque ele está conectando lá com os servidores do Google. Está realizando aqui a instalação. Deu tudo certo. Vou minimizar essa telinha. Então, deu tudo certo, né? Eu consegui instalar. Agora eu vou comentar essa linha, que é possível que da próxima vez que eu acesse esse projeto não precise instalar novamente o PGMPY nele. Isso consome energia a mais dos servidores do Google. O método que a gente vai utilizar é um método conhecido como eliminação de variáveis para conseguir calcular a distribuição de probabilidade a posteriori a alguma evidência ou distribuições marginais diante de evidências, né? Distribuições condicionais marginais. Termina sendo muito útil no contexto de prognóstico e também diagnóstico. Então, estou aqui fazendo a importação desse método de estimação e também, dentre os modelos que o PGMPY traz, eu quero um modelo para Bayesian Networks. E eu quero também, entre os estimadores, o Bayesian Estimator. E como a gente vai trabalhar com variáveis categóricas, existe aí um detalhezinho, né, que eu diria que é uma deficiência da própria literatura. Eles chamam de redes bayesianas discretas, aquelas que envolvem variáveis qualitativas de alguma maneira, né? Não se envolve aqui variáveis quantitativas do jeito mais natural que elas são. Então, a gente envolveria aquela etapa de construção de classes ou intervalos para as variáveis que são quant. E aí, por isso, ele fala sobre essa tabela de distribuição de probabilidade condicional. E a gente vai utilizar também esse módulo. O que eles chamam de discreto, na verdade, deveria ser, o correto deveria ser qualitativo ou categórico. A gente também importa um pacote, um NetworkX, para conseguir fazer plot. E também o Matplotlib PyPlot, para alguns resultados em particular. Então, eu vou executar essa célula para que a gente tenha todos os pacotes importados de uma vez só. Ele me informou aqui que realizou isso envolvendo 4 threads lá entre os computadores dele. Agora o meu compromisso vai ser, ele está fazendo as importações aqui, meu compromisso agora vai ser ler o BD01. Então vou pegar o caminho de BD01, já está aqui, eu já fiz o add input dele, vou copiar esse caminho, isso aqui vocês vão atualizar para o teste 04, se não me engano. Copiei, então ele vai achar esse conjunto de dados e vai me imprimir as primeiras 3 linhas dele. Quando eu executo, ele exibe aqui as variáveis e alguns conteúdos do meu case de condicionadores de água. O fornecedor, a degradação, o tempo até a falha, que não é quali, o número de reincidência de falhas e o custo de manutenção, que não são quali. A gente vai precisar em algum momento qualitativizar essas variáveis para conseguir construir nossa rede. Aqui, nesse intuito, a gente faz uma discretização. Então, lembra aqui que discretizar significa você categorizar as variáveis que são continuadas. Dito isso, vamos tentar aqui ser transparente ao que eles chamam de discretizar.
Então, estou importando um NumPy mais uma vez, que é para computação numérica. Estou importando um pacote scikit-learn, que é um pacote que a gente usa muito na etapa de aprendizado de máquina, mas aqui a gente antecipa para simplificar essa coisa da categorização das variáveis que são quant, né? E a gente usa do scikit-learn, do módulo de pré-processamento, a classe Cabins Discretizer. Então, você informa para o Cabins Discretizer o número de categorias que você deseja. Eu estou dizendo aqui que quero duas categorias para as minhas variáveis quant. Eu estou informando aqui que a categorização vai ser do tipo ordinal e não nominal, né? Que eu vou ter intervalos das quant. E a estratégia que eu quero aqui é a estratégia quantile. Isso significa o quê? Que os intervalos vão ser construídos de tal maneira até igual frequência entre esses intervalos, né? Então, se eu tenho 10 observações, eu vou construir os intervalos em função da mediana, envolvendo dois bins, né? Se fossem quatro categorias, eu envolveria os quartis, de tal maneira a garantir que cada um dos intervalos vai ter exatamente a mesma frequência. Então, o método quantile é para você garantir igual frequência e não igual comprimento, que era o que eu tinha ensinado para vocês nas primeiras aulas descritivas, né? Termina aqui. Para esse momento que a gente está com redes bayesianas, é mais interessante você garantir o equilíbrio entre as frequências do que nos intervalos dessas categorias, né? É um problema quando você tem intervalos zerados. A abordagem de igual frequência ajudaria a contornar esse problema. Eu estou construindo o que chamei aqui de DISC para representar essa ideia de discretização, entre aspas, né? Ou categorização. E estou dizendo que QT, QL vai receber a execução desse discretizador, ou categorização, ou categorizador, a partir de dois comandos que são alinhados aqui, o fit e o transform. O comando fit para vocês é importante, porque a gente vai usar muito essa ideia de ajuste ou fit ao longo da segunda metade do curso, né? Quando a gente entrar em especial ali em aprendizado de máquina. Então, o fit é para você promover o ajuste do teu modelo aos dados. Por exemplo, como eu disse aqui que queria dois intervalos, então ele vai procurar no fit quais são as medianas de cada uma das variáveis de BD01 que eu vou categorizar. Vai procurar a mediana de tempo até a falha, número de incidência e custo de manutenção. No transform, ele vai pegar cada observação de BD01 dessas variáveis e o que tiver abaixo da mediana ele coloca o código 0, o que tiver acima ele coloca o código 1. Então, por exemplo, eu vou pegar a mediana de tempo até a falha, se esse valor estiver abaixo da mediana, ele vai ser categorizado para zero a partir do cabinho discretizer. Senão, ele recebe o valor. Vai fazer isso para cada uma das variáveis. Então, observem que eu estou entregando de BD01, entre colchetes, um conjunto de colunas que me interessam. Aqui são justamente as colunas quantitativas. Então, na adaptação de vocês, vocês também vão se lembrar de separar aqui apenas as variáveis que são quantitativas e que vocês acham que é pertinente incluir na rede bayesiana de vocês. Então, daqui a pouco, com as variáveis categorizadas, eu vou começar a inferir sobre qual variável causa qual variável. Assim como a gente tinha feito no exercício anterior, envolvendo a relação entre a pessoa ter conhecimento ou não e acertar ou não uma questão de um teste. Ele vai realizar essa transformação depois do ajuste, né? E aí depois eu peço para ele imprimir quais são os delimitadores de cada um dos intervalos. Esse BINED informa onde é que começa o primeiro intervalo, onde é que termina o primeiro intervalo, onde é que termina o segundo intervalo. E se tivessem mais intervalos, ele informaria essa sequência de marcos no eixo da variável quantitativa em questão. Tá? Depois, eu construo um data frame com esse QTQL, guardo no próprio QTQL. Informo o nome das colunas que eu acabei de criar, né? Eu coloco o casezinho underline para lembrar que é a versão qualitativa daquela variável correspondente. Seja tempo falha, seja número de incidências, seja custo de manutenção.
Eu ainda informo que essas colunas vão ser do tipo int mais simplesinho, né, com apenas 8 bits. E depois eu imprimo na tela de um jeito bonitinho com display essa nova tabela. Quando eu executo esse código, ele me informa, por exemplo, que para a variável tempo falho, esses são os delimitadores. Então a gente teve um mínimo para tempo falho de cerca de 3 vezes 10 a menos 2, teve um máximo de 1,21 vezes 10 a segunda e teve uma mediana de aproximadamente 1,4, 10 a menos, 10 a, ou seja, 14. A mediana aqui foi de 14. No número de incidência de falhas, eu também tenho os delimitadores de cada um dos intervalos. Né? Então, o primeiro intervalo vai de 0 até 14 e o segundo intervalo é acima do 14 e vai até o 125. Então, tive no máximo 125 com reincidência e no mínimo 0 reincidência de falha. Por fim, para o custo de manutenção, esses são os delimitadores dos dois intervalos, já que eu disse que queria dois intervalos. Então, o primeiro intervalo é entre esses dois valores e o segundo intervalo é entre esses dois valores, esses dois últimos valores. Estão aqui as evidências, né? Quando eu peço para imprimir os que, tempo falha e assim por diante, eu tenho aqui como é que meus dados foram categorizados. Né? Então, lembra que zero vai representar o primeiro intervalo entre os dois que eu pedi para categorizar, e um vai representar o segundo intervalo. Então, eu tenho um intervalo inferior de tempo até a falha, tenho um intervalo inferior de número de incidência de falhas e também de custo de manutenção, que são representados por zero, assim como eu tenho um intervalo superior para essas variáveis que são representadas por 1. O que é que eu faço na sequência aqui? Eu concateno as duas estruturas, né? O BD01, que é o conjunto inicial, um QTQL. E eu uso o comando concat, que faz parte do módulo do Pandas, né? Da biblioteca Pandas. Então, estou aqui concatenando os dois conjuntos. Observem que eu informo aqui os conjuntos que eu quero concatenar também entre colchetes. E estou informando que essa concatenação vai ser através das colunas. Então, eu quero colocar uma tabela ao lado da outra tabela. Se eu colocasse axis igual a zero, eu teria uma tabela sobre outra tabela. Né? Eu estaria concatenando, empilhando uma tabela sobre a outra. Aqui ele coloca uma do lado da outra. Então, quando eu imprimo esse novo BD01, ele envolve as variáveis originais e também as que começam com Q underline. Por exemplo, esse valor de tempo até a falha, ele é menor do que a mediana do tempo até a falha. Por isso ele recebe o valor zero. De fato, a 1,95 ele está abaixo de 14, que foi a mediana do tempo até a falha. Né? Já no quarto, ele está acima da mediana, por isso que ele recebeu o valor A. Então, 18,33 é maior do que a mediana, que é aproximadamente 14, por isso que ele recebeu o valor. E a mesma interpretação serve para as outras variáveis. Use esse truque, né, para qualitativizar as variáveis, ou, entre aspas, discretizar, considerando a literatura equivocada de redes bayesianas. Então, agora eu posso seguir minha vida com as variáveis que são categóricas, qualitativas ou categorizadas. Tá? Eu não vou trabalhar com as que são quantitativas de agora para frente. Então, pensando nas relações de causa e efeito, que eu trago do meu conhecimento do mundo, eu vou construir uma rede bayesiana que envolva as seguintes relações. Eu suponho que, observem que depois do parêntese, eu abro um colchete e dentro do colchete eu tenho as tuplas, que são esses pares, que vão formar as relações de causa e efeito, da esquerda para a direita. Então, eu suspeito que fornecedor interfere no grau de degradação dos equipamentos. A depender do fornecedor, eu tenho uma distribuição para degradação ou outra distribuição. Assim como, a depender do nível de degradação, eu tenho um nível de tempo até a falha, entre inferior para menores tempos e superior para maiores tempos.
Assim como também, em função da degradação, eu tenho um nível para o número de incidência de falhas inferior ou superior. Assim como, de novo, em função do nível de degradação, eu tenho um custo de manutenção inferior ou superior. Então, estou informando aqui que fornecedor é um causador, não determinístico, mas probabilístico, né? Da degradação, assim como a degradação é causadora dessas três variáveis. Né? Então, acabei de estruturar o grafo da minha rede Bayesiana, ou seja, o conjunto de nós conectados da minha rede Bayesiana. E guardei isso no que eu chamei de Model BD01. Na sequência, eu vou tentar plotar esse grafo, essa estrutura. Por isso que eu invoco aqui o NetworkX, né? E o PyPlot. Então, estou construindo aqui um gráfico do NetworkX e dele eu estou pegando os nós e as arestas da minha rede Bayesiana. Aqui eu destaquei os nós, as variáveis, né? E nesses parênteses eu estou destacando as arestas. Eu saio de fornecedor e aponto para a degradação, por exemplo. Né? Então ele está incluindo os nós, está incluindo as arestas, e aqui ele está posicionando onde é que ele deseja incluir fornecedor, degradação e assim por diante. Então ele vai tentar centralizar fornecedor na posição 3, na linha 0. Depois ele caminha um pouco e vai para a posição 2. Então, na dele ele está descendo aqui, né? Fornecedor em 0, aí depois ele vai para 0,3, aí depois vai para 0,2 para imprimir degradação. Aí ele caminha um pouco à esquerda para depois incluir tempo falha. Depois ele vem para o centro para incluir número de incidência. Depois ele vem para a direita para incluir o custo de manutenção. E depois ele define as dimensões da figura e com o comando draw ele imprime na cor que eu informar para ele e com as precisões que eu informar para ele, com os detalhes que eu informar para ele, os nós. Aí eu coloco um títulozinho, informo que não quero eixo nesse plot e peço para ele exibir o plot que eu estou gerando. Está aqui o resultado. Então, fornecedor seria um causador de degradação e, por sua vez, seria uma causadora dessas três variáveis, tempo até a falha em incidência e custo de manutenção, categorizadas, né? Então, essa arquitetura de rede bayesiana representa o meu conhecimento de mundo até então sobre essas cinco variáveis. A relação de causa e efeito é impressa no grafo a partir desse arco direcional. Né? Esse nível de informação já agrega muito valor para a comunicação entre as partes que estão envolvidas no projeto. E faltando eu seguir com a parte quantitativa, porque isso aqui tudo ainda é qualitativo, tá? Para que de alguma maneira desenhando como é que eu enxergo que essas variáveis estão associadas. Seguindo para a parte de inferência, agora eu já importei os pacotes necessários, né? Agora eu pego um modelo BD01, que por enquanto só tem aquele grafo, aquele conjunto de nós com as conexões definidas, e convido mais uma vez o comando fit. Então agora a minha rede bayesiana ela vai ser ajustada àquele conjunto de dados que é o BD01. Informo aqui particularmente que eu quero estimador bayesiano. Por que é que o estimador bayesiano é importante? Porque esse algoritmo de redes bayesianas ele tende a quebrar quando você tem distribuição de probabilidade ou de frequências relativas, que são os primos mais próximos, né, de distribuição de probabilidade, com cruzamentos zerados. Se gera um problema, o algoritmo lá na frente, quando ele vai tentar calcular distribuições a posteriori ou simplesmente marginais. Né? Por causa disso, a gente recorre ao estimador bayesiano. O que é que ele faz? Ele parte da suposição de que haveria uma frequência virtual de todas as células de todas as tabelas, partindo, por exemplo, do valor 10, que é o valor padrão dele. Então, eu tenho aqui
600 observações aproximadamente, né, do conjunto de dados, 700, 800 observações. Eu estaria informando virtualmente que eu tenho um conjunto de dados que, para cada cruzamento entre qualquer par de variáveis, eu vou ter, ou mais do que até um par de variáveis, eu vou ter nesses cruzamentos pelo menos 10 observações. Eles chamam de amostra virtual porque estaria na cabeça de quem está elaborando o problema. Né? A inferência Bayesiana permite que você combine dados empíricos com opiniões sobre como é que são as relações entre as variáveis. E aí, com o estimador Bayesiano, a gente foge desse problema que é você ter frequências zerais. Por isso que a gente está usando, e por isso que eu peço que vocês também usem o estimador Bayesiano, ao invés do padrão dele, que é o de máxima verossimilhança, que não tem esse artifício. Depois, com calma, talvez em outros momentos a gente possa conversar. A gente oferece também uma disciplina de inferência Bayesiana, e depois, com calma, eu também começo a colocar no nosso canal do YouTube. E aí, depois que ele promove esse ajuste, né, que o modelo aprende os dados, as associações que estão nos dados, eu peço para ele imprimir algumas distribuições de probabilidades condicionais. Por exemplo, de fornecedor, que não tem nenhuma condição, assim como de degradação, que é condicionado ao fornecedor, né, e as outras que vocês desejarem. No caso aqui, eu parei em custo de manutenção. Quando eu executo essa célula, aí eu deixei de executar a célula anterior, provavelmente. Eu parei, né? Ele está dando essa mensagem de executei aqui, executei agora, deu certo. Ah, ficou faltando executar aquela célula lá da qualitativa categorização. Eu fui conversando e esqueci de executar algumas coisas, né? Deixa eu tentar executar aqui. Deixa eu tentar executar aqui. Observem que é uma receita de bolo. Se você deixar de executar qualquer coisa intermediária, o que vem à frente vai reclamar com você, né? Já deu certo aqui. Agora sim, né? Então, a priori, a gente vê que cerca de 61% dos equipamentos, dos condicionadores, vêm do fornecedor A. Consequentemente, cerca de 39% vem de B. Por outro lado, por exemplo, para a variável degradação, que tem três níveis, né? Alto, baixo e médio, a ideia é que eu tivesse essa variável aqui obrigatoriamente ordinal. Vocês vão lembrar que eu falei sobre isso em um dos vídeos anteriores, que eu teria a ordem alto, médio e baixo, baixo, médio e alto, né? Mas como eu não fiz isso agora, ficou na ordem que ele desejou. Né? De qualquer maneira, dá para a gente seguir em frente do jeitinho que está. Então, por exemplo, para a degradação alta, eu vejo que o fornecedor A é aquele que tem uma menor proporção de equipamentos. Cerca de 0,02% estão em A para o nível alto. Né? Então, ao fornecedor A, eu tenho essa distribuição. Por outro lado, para o fornecedor A, o que é mais frequente é o nível baixo de degradação. Cerca de 90, mais do que 99.000%, né, do que é dia. Lembra daquela amostra virtual, do que a gente observou lá em descritiva, que cerca de 100% de A estava no nível baixo de degradação. Né? Então, aqui a gente permitiu desenvolver uma relação mais incerta entre o fornecedor A e o nível de degradação. Por isso que vieram frequências baixinhas, mas destacando que seria possível a gente também ter uma degradação alta ou média no fornecedor A, além da baixa. Observem como a distribuição dessa primeira coluna é diferente da distribuição da segunda coluna. Agora, pensando em B, o que é mais comum é que aconteça um nível alto de degradação, assim como um nível médio de degradação. Tá? Então, tem mais de 49% para o alto e para o médio de B. E uma pequena parcela que a gente também, devido a estar utilizando a inferência, a abordagem bayesiana como estimador, a gente permite envolver. A gente tem uma frequência, uma proporção bem menor, agora mais não igual a zero.
diferente de zero, né? Então a gente preveniu que tivessem zeros na nossa distribuição de frequência. Seguindo em frente, né, para o processo de inferência, vamos supor que eu tivesse como evidência que eu estou diante de um equipamento que vem do fornecedor A. E eu me pergunto sobre a variável custo de manutenção. Observem que a evidência eu entrego como sendo um dicionário, está aqui delimitado pelas chaves, né? Informa o nome da variável, dois pontos, entre aspas, né? Qual é a categoria que eu estou tentando evidenciar. E aí, diante dessa evidência, eu me pergunto, é como se eu estivesse fazendo aqui um estudo de prognóstico. Estou informando que o fornecedor é A. Dado que o fornecedor é A, como é que essa informação se propaga até a variável custo de manutenção? Então, ela vai passar por degradação e vai chegar em custo de manutenção. Então, usando o método de eliminação de variáveis, também depois com calma vocês vão poder entender, né? Como é que esses algoritmos promovem a distribuição da informação ao longo do gráfico. Eu uso o módulo de inferência para conseguir realizar esse exercício. Tá? Então, estou construindo aqui um estimador para fazer isso. Estou construindo aqui um estimador para fazer isso, baseado no método no método de eliminação de variáveis. Estou entregando o modelo que eu tenho trabalhado, que é o model underline BD01. E aí promovo a inferência igual ao que eu chamei aqui de posteriori. Então, uso esse inferidor e passo para ele uma tarefa, uma pergunta, né? Qual seria a distribuição dessa variável? Se eu quisesse outras, eu incluiria aqui, né? Diante dessa evidência. Se eu quisesse outras evidências, eu incluiria. Então, se eu quisesse mais variáveis, eu incluiria depois da vírgula e aqui também depois da vírgula. Tá? E depois eu imprimo essa posteriori. Quando eu executo essa célula, eu percebo que se eu estou diante do fornecedor A, o custo de manutenção é mais provavelmente do nível do segundo nível, né, de custo. Então, custa um pouco mais se eu estou no fornecedor A. É uma probabilidade maior, um pouco maior, né, para o custo mais elevado. Agora eu brinco com o fornecedor B. Se eu tivesse diante do fornecedor B, né, ao invés de A, como é que ficaria o custo? Agora, o custo de manutenção mais provável seria o custo menor, do nível mais baixo, né? Pensando no fornecedor B. Agora, pensando em outra evidência, imagina que eu esteja diante do custo de manutenção menor, no nível zero, né? E eu quero saber, é como se eu quisesse fazer um estudo diagnóstico agora, né? Eu quero saber qual seria a distribuição para o fornecedor diante da evidência que eu estou diante da evidência que eu estou com um custo de manutenção inferior. E aí eu percebo que, veja como não é intuitivo isso, né? Diante dessas probabilidades anteriores. Ou seja, a relação aqui não é de fato tão linear. Então, diante dessa evidência que o custo de manutenção é inferior, eu estaria mais próximo do fornecedor A, com uma probabilidade maior de ser do fornecedor A do que do fornecedor B. E com isso a gente conclui PN01, Bayesian Networks PD01. E com esse conteúdo vocês conseguem trabalhar o teste sobre redes bayesianas considerando discretização. Bons estudos.